Glória a Deus, irmãos. Nós já ouvimos muitas vezes textos que relatam a história de um homem chamado Jó. Segundo alguns estudiosos, falam e até provam que o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia, talvez seja até o primeiro livro da Bíblia. Então Jó, ele passou um processo de escassez, um processo de provação, onde muitas vezes era difícil de entender. Jó ele não tinha essa escritura como nós temos. Jó não tinha a visita de profetas como acontece ou aconteceu. Jó não tinha, louvado seja Deus, o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não tinha vindo à terra ainda. Então era uma situação entre ele e Deus. E ele não sabia o porquê. Porque o começo da narrativa da história de Jó vai estar dizendo que Jó era um homem justo. Jó ele era íntegro, era reto, temente a Deus e se desviava do mal. Quer dizer, você se desvia do mal, o mal não se desvia de você. Você pode se afastar do mal, mas o mal não quer se afastar de você. Então Jó ele começa a passar um processo onde ele começa a ver o seu império, materialmente falando, desabando. Ele começa a passar uma situação, louvado seja Deus, que as portas se fecharam, amigos o deixaram, a doença o alcançou, perdeu os filhos, perdeu os bens, e ele não entendia o porquê ele está passando por essa situação. Só que tem situações de nossas vidas, irmãos, nós sabemos por que estamos passando. Porque diz a palavra, aquilo que o homem planta, ele colhe. Diz a palavra de Deus que Jó, ele estava, louvado seja Deus, passando situação que parece que nunca ia terminar. Aparentemente, louvado seja Deus, a prova que muitas vezes passamos parece que nunca vai passar. Um dia de alegria, um dia de bênção, passa muito rápido. Mais um dia de prova, um dia de dificuldade, um dia doente, um dia triste, demora. Uma noite dormindo, dormindo bem, você fecha os olhos, um dia amanhece. Uma noite mal dormida, parece que não amanhece. E Jó estava passando essa situação. Porque Jó ele sacrificava pelos filhos, Jó buscava pelos filhos, Jó investia na vida dos filhos, mas os filhos não queriam Deus. E hoje não é diferente, irmãos. Nós não podemos garantir a salvação de ninguém, a não ser a nossa, porque a salvação é individual. Charles Chaplin havia falado uma frase que tudo na vida passa, inclusive os problemas, inclusive as lutas, inclusive a tristeza, porque o próprio salmista Davi disse que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então simplesmente, louvado seja Deus, é necessário, glória a Deus, aleluia, a gente saber, irmãos, se hoje dói, amanhã não estar doendo. Se hoje não tem, amanhã pode ser que tenha. Louvado seja Deus, se hoje eu estou triste, amanhã eu posso estar alegre. Se hoje eu choro, amanhã eu posso estar sorrindo, porque tudo passa. O próprio Jesus, louvado seja Deus, teve momentos angustiantes. O próprio Jesus diz a palavra que ele orava e chorava, e o seu suor se transformava em gotas de sangue, mas não era todos os dias. O próprio Jesus, louvado seja Deus, sentiu tristeza, sentiu dor, sentiu fome, sentiu sono, sentiu cansaço, louvado seja Deus, mas mesmo assim, glória a Deus, ele não desistiu. E Jó passa nesse processo, louvado seja Deus, a sua esposa começa a criticá-lo, começa a dizer para ele amaldiçoar esse Deus, que ele se via até o final e depois morresse. Mas Jó diz, tu falas como uma louca mulher, tu não sabe o que tu diz, porque eu sei que
o meu Redentor vive e enfim vai se levantar o meu socorro, vai me ajudar, vai me socorrer. E a mulher não entendia de onde vinha essa força de Jó, porque Jó só tinha um caco de telha para se coçar. Jó se humilhava na cinza, Jó chegou a raspar a cabeça, Jó chegou, louvado seja Deus, a cheirar mal, mas não desistiu do propósito de Deus. Como foi citado aqui a vida de Moisés, a vida de Saulo, eles tiveram um papel fundamental para que esta palavra chegasse em nossas vidas. E nós também devemos ter, meus irmãos, esse papel de levar este evangelho a outras pessoas, através do testemunho, através da palavra, através da renúncia, através do compromisso com a palavra, com a vontade de Deus. E de repente, louvado seja Deus, chegou um tempo de Jó questionar porque ele não entendia. E Jó chegou a Deus, louvado seja Deus, Deus chegou a falar com Jó, através de perguntas de Jó: onde é que tu estava quando tudo foi feito? Onde você estava? Porque, louvado seja Deus, nós estamos aqui, meus irmãos, pela palavra, nós sabemos, louvado seja Deus, de onde viemos e para onde iremos também. Porque a palavra diz que o corpo volta para o pó, mas o espírito, a alma volta para Deus que o deu. Então nós temos interesse, estamos aqui, passando, louvado seja Deus, momentos. Em nossas vidas são momentos. Tristeza é momento, alegria é momento, fome é momento, saúde é momento, doença é momento, mas a vida que Deus promete é vida eterna. Então Jó, louvado seja Deus, simplesmente, glória a Deus, ele resolve obedecer o que Deus tinha mandado. Interessante que o texto todinho nós não encontramos, irmãos, outro personagem que Deus chame mais de servo do que Jó. Toda palavra que Deus fala é meu servo Jó. Deus falou, louvado seja Deus, para o próprio diabo que Jó era servo de Deus. Só que Deus falava para um, Deus falava para outro, mas não falava para Jó. Porque se Deus tivesse dito: Jó, tu és meu servo, Jó, sou eu que estou nesse negócio, Jó, sou eu que estou permitindo tudo isso, Jó tinha acalmado o coração. Só que foi o silêncio, irmãos de Deus, que deixou Jó sem entender, mas mesmo assim Jó não perdeu a direção. Jó não perdeu a crença, não perdeu a fé, não perdeu a comunhão, não perdeu, louvado seja Deus, o propósito de Deus. E tem muita gente perdendo o propósito, perdendo a comunhão, perdendo a direção, perdendo o caminho, perdendo a vida, porque não quer esperar em Deus. Aí o que me chama a atenção, glória a Deus, o que me chama a atenção é que Jó estava precisando de oração. Aí Deus olha para Jó e diz: Jó, ora pelos teus amigos. Mas Jó estava precisando desse oração. E tem hora que você precisa de ajuda e Deus está mandando você ajudar. Você precisa de conselhos e Deus está mandando você aconselhar. Você precisa receber a oração e Deus está mandando você dar a oração. Porque, louvado seja Deus, irmãos, é quando nós estamos fracos, realmente estamos fortes. Quando você acha que não tem nada para oferecer, você sempre tem alguma coisa. Aí Deus disse: Jó, ora pelos teus amigos. E os amigos de Jó eram os mesmos que haviam falado de Jó, dizendo que Jó estava em pecado, que aquilo que Jó estava passando era algo de desobediência. Mas Deus mandou Jó orar por eles. E também tem pessoas, irmãos, que não é para você querer o mal, mesmo que as pessoas lhe façam mal, mas você tem que orar por elas. E quando Jó começa a orar, Deus se revela a um dos amigos de Jó, chamado Eliafaz, e disse: você não entendeu, meu servo Jó, por isso eu me irei contra você. Pensa aí. Deus se irou contra o amigo de Jó por causa de Jó. E às vezes você acha que não tem ninguém com você,
Mas tem Deus, louvado seja Deus, para lhe defender, tem Deus para falar com você, tem Deus para agir com você, tem Deus para te socorrer, tem Deus para conversar com você, para cuidar de você, tem Deus para estar com você em todas e qualquer situação. E quando Jó começa a orar pelos amigos, Jó não sabia dessa conversa de Deus com o amigo, com o seu amigo. E Jó, quando começa a orar a Deus, Deus começa a mover as pessoas para ajudar a Jó. Interessante, irmãos, louvado seja Deus, é que aparecem pessoas nessa hora. Aleluia! Interessante é que aparece família de Jó. Aparecem amigos de Jó. Conhecidos de Jó. Porque quando estamos na bênção, aparece gente de tudo quanto é canto, tudo quanto é lugar. Mas quando estamos na prova, na dificuldade, é só você e Deus. Só Deus sabe as turbinas, louvado seja Deus, às vezes as maus turbinas que às vezes nós passamos. Só Deus sabe, louvado seja Deus, a tristeza que às vezes nós carregamos. Só Deus sabe, muitas vezes, louvado seja Deus, o vazio que muitas vezes nós passamos, os desertos que às vezes enfrentamos. Na hora da bênção, apareceu pessoas de tudo quanto era lá. Mas na hora da prova, foi só Jó e Deus. Interessante que a mulher de Jó, ela passou a prova, né? Sofreu, mas não adoeceu, mas não pegou lepra. A mulher de Jó não passou por isso. Porque a mulher de Jó, Deus não chama nem um momento de minha serva. Mas Jó, Deus fala constantemente que ele é seu servo. Então o que é que eu entendo, irmãos? Que as provas é para os servos mesmo. As dificuldades é para os servos também, mas a restituição, a multiplicação, a bênção, a transformação também é para os servos. Diz a palavra que Deus começa a devolver a Jó em dobro tudo que ele possuía. Até a idade de Jó, a Bíblia não relata quantos anos ele tinha quando estava passando essa aprovação, mas Deus colocou 140 anos em cima. Oh glória! 140 anos, irmãos. E não morreu, não foi de doença, não. É aquela morte que foi dormir e não acordou. Não foi doente, não foi em cima de uma cama, não foi dependendo dos outros, porque eu acredito que todos nós aqui, irmãos, a gente sabe que um dia vai, mas a gente pede a Deus todos os dias, não ficar dependendo de pessoas. Chega o dia, feita, fulano dormiu e ele não acordou, mas acordou com Deus, louvado seja Deus do outro lado. Porque Jó, simplesmente, Deus acrescentou filhos, filhas, riquezas, saúde, idades, anos. Ele chegou a ver até a 4ª geração dos seus filhos, teve neto, bisneto, agora esqueci até o resto, tataraneto, hexaneto é o 6º, né? Quer dizer, teve, irmãos, 4 gerações. E ele observou todos, louvado seja Deus, e todas as pessoas que olhavam para ele diziam: rapaz, eu não aguentava passar o que você passou. Até porque, irmãos, para louvar o seu Deus, chegar onde Deus quer, tem que suportar as provações. Moisés suportou, José suportou, Davi suportou, Saulo suportou, Jesus suportou, Daniel suportou, Sadraque suportou, e nós também temos que suportar. Não existe evangelho fácil. Evangelho, eu vou para a igreja porque vai ter um conjunto fulano, não sei quem, a igreja vai estar cheia. Não, eu vou estar porque eu vou buscar a Deus. Deus vai estar lá e eu estou lá por causa dele. Amém, meus irmãos? Então, tão somente, meus irmãos, do jeito que Deus mudou a sorte de Jó, do jeito que Deus mudou a situação de Jó, do jeito que Deus mudou, louvado de Deus, a vida de Jó, Deus muda a vida de qualquer um. Mas tem que ser paciente na tribulação, tem que ser paciente na hora da prova, tem que ser paciente na hora da dificuldade, tem que ser paciente, louvado seja Deus, até quando as pessoas se levantarem acusando, tem que ser paciente,
para você não passar por cima do que Deus tem preparado para você. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus.